Organização da administração, entidades políticas e entidades administrativas, acadêmicos, Bárbara Rodrigues Boscato de Almeida, João Victor Felberg dos Santos Almeida e Vanessa Medeiros Querubim. A entidade, na área do direito administrativo, é utilizada como entendimento de pessoa jurídica, ou seja, as entidades políticas referem-se a pessoas jurídicas que compõem a Federação Brasileira e que, consequentemente, se destacam por possuírem autonomia política. Nesse sentido, as entidades políticas nada mais são do que pessoas jurídicas de direito público interno que possuem três competências, quais sejam de natureza política, de natureza legislativa e de natureza administrativa. No entanto, vale ressaltar que, apesar de autonomia política, todas são regidas à luz da Constituição Federal de 88. Com efeito, essa autonomia política a qual estamos nos referindo significa dizer que as entidades políticas podem elaborar as próprias constituições ou leis orgânicas de seus órgãos, o que já não acontece com as entidades administrativas. Dessa forma, dentro do conceito de entidades políticas a qual estamos trabalhando, é possível dizer que são considerados pessoas políticas no Brasil, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Dentro desse contexto, enquanto as entidades políticas têm liberdade de legislar, é possível compreender que o mesmo não ocorre com a entidade administrativa. Isso porque as entidades administrativas são as pessoas jurídicas que integram a administração pública formal brasileira, com a característica de não possuírem autonomia política. Seguindo esse raciocínio, especificamente, entidades administrativas são as pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, que são elas as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Dessa maneira, no âmbito do direito administrativo, a entidade política tem como competência legislativa e administrativa, enquanto a entidade administrativa só possui a competência administrativa, ou seja, apenas executa as leis elaboradas pelas entidades políticas. Para uma melhor compreensão, vale citar que as entidades administrativas estão restritas a exercerem as suas competências dentro das leis editadas pelas entidades políticas, ou seja, ao passo que as entidades políticas possuem competência para criar e editar leis, as entidades administrativas em nenhuma hipótese podem legislar. Portanto, com base no que foi dito, podemos chegar a uma breve conclusão de que a entidade administrativa não tem autonomia política, mas possui a capacidade de autoadministração, ou seja, não são hierarquicamente subordinadas às pessoas políticas. Isso significa dizer que a entidade administrativa é vinculada sem hierarquia à pessoa política instituidora, isto é, o órgão que exerce sobre elas controle administrativo, comumente chamado de tutela ou supervisão. Sendo assim, a pessoa política instituidora age no sentido de ter como resultado a verificação nos termos da lei dos trabalhos exercidos pelas entidades que, apesar de não possuírem subordinação hierárquica, são regidas pela Carta Cidadã e devem atingir o propósito para o qual foram criadas. Como pode-se observar no esquema, a administração pública é regida por 5 princípios, sendo ele legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dividida em administração direta e indireta, o qual já foi explicado no decorrer do vídeo, e as suas principais funções são administrar seu funcionamento, promover as políticas públicas e oferecer serviços aos cidadãos.